A Câmara aprovou agora há pouco o reajuste salarial progressivo até 2026 de deputados federais, senadores, do presidente da República, do vice-presidente e de ministros de Estado. A proposta é de um reajuste médio de 3,7% até 2026, de 37,5%, perdão. O projeto agora segue para análise do Senado Federal. Vamos para o nosso debate. Vou trazer aqui alguns exemplos para nós. Olha, o projeto está reajustando entre 37%, que foi o percentual que a gente trouxe, até 50% os salários da cúpula do Executivo ou do Congresso. O salário mais alto, que vai ser a baliza ali, né, dos ministros do STF, também, estou checando aqui, vai ser o contra-cheque do presidente da República, R$46 mil, R$46.300. Também o do presidente da República, o impacto total de R$2,5 bilhões de reais. Trago primeiro para o Hélio, votação simbólica, teve oposição ali apenas do PSOL e do Novo, né, dois extremos dos partidos políticos. Hélio, como que você avalia esse reajuste acontecendo enquanto a gente debate, né, a Câmara debate a PEC do estouro para aprovar mais gastos que, teoricamente, seriam para ajudar os mais pobres e para recompor o orçamento deixado por Bolsonaro? Primeiro, eu acho que não deixa de ser irônico que a gente estava discutindo no bloco anterior, os políticos defendendo seu próprio interesse. E está aí mais uma vez, defendendo seus próprios salários. Vamos lembrar que não é só de salários que eles vivem lá. Tem uma opção de outros penduricalhos, de verbas e uma opção de outras coisas que eles têm direito. Ganham muito mais, várias vezes mais que o brasileiro médio e estão querendo aumentar. Não importa que faz muito tempo que não tem reajuste. O que importa é que, justamente, a gente está tendo essa discussão de uma PEC para defender o pequeno, para defender um auxílio, e eles vão lá e pegam esse tapete orçamentário, que tem um tamanho determinado, e puxam para o lado deles. O que significa que vai ter que estourar mais do outro lado em mais dívida. Assim, o orçamento tem a sua realidade. Então, se eles estão fazendo deles primeiro, depois o resto vai ter que arrumar um jeito de endividar mais o governo, que significa endividar mais o brasileiro, que tem que pagar a conta no fim do dia. Vamos fazer o advogado do diabo aqui, Dora. Não tem reajuste para os deputados, senadores desde 2015, teve inflação no período, mais de 40%. Justifica? Mas não justifica mesmo, tá? Mas não justifica mesmo. Não faça advocacia do diabo nesse caso por nada. Neste momento que se discute toda a atenção voltada para a PEC da transição, você vê que a coisa é feita, quando eu digo na política, tudo se ajeita, né? Num momento em que ninguém estava discutindo, pelo menos no meu radar não estava esse aumento de 37% a 50% desse momento em que todas as atenções estão voltadas para a composição de ministério, posse, PEC do estouro, PEC da transição, seja lá como se chama, vai aí de supetão, de surpresa. Não dá tempo para crítica, não dá tempo para reação negativa. Pronto, se faz uma votação simbólica em que ninguém também mostra, não aparece ali quem votou, quem deixou de votar, que é um acerto entre eles. É muito ruim nesse momento e desta forma. Merecido, não merecido? Gente, país inteiro, as pessoas estão aí, as categorias têm aí. Greve de internauta, nem sei qual é o percentual que estão pedindo, mas aumento todo mundo precisa. Agora, é aquela história do velho ditado, quem parte e reparte, fica com a melhor parte. É o caso, e é o que disse o Hélio. As pessoas puxam suas altezas, suas excelências, como queiram, puxam o tapete para si e depois não sabem por que a imagem fica tão ruim diante da população. Agora vou te confessar que essa me pegou de surpresa, igual a votação da lei das estatais. Assim, estava completamente fora do radar. Esse fim de ano tá cheio de surpresinha. Professor, votação simbólica, por quê? O ponto é o seguinte,
Isso mostra como funciona o Estado brasileiro. É isso que é o mais aterrador. Ou seja, o Estado brasileiro é acaparado pelas corporações de Estado, pelos estamentos do Estado. Quer dizer, eles decidem por si mesmos o destino dos recursos públicos. Os recursos não são deles, são dos cidadãos que pagam impostos. Esses é que deveriam decidir o destino dos recursos que são oriundos do trabalho dele, trabalho de empresa, dos trabalhadores, enfim, todo o setor produtivo. Agora, o que acontece? Tem um setor do Estado brasileiro, são vários setores do Estado brasileiro, que vive e reproduz os seus privilégios. Então, depois vem essa questão ao direito adquirido. Direito adquirido, coisa nenhuma. Direito adquirido são os privilégios de alguns. Então, nós temos uma situação completamente anômala que o Estado brasileiro serve às corporações que detêm o poder de mando e não estão destinadas à população. O que acontece? O salário mínimo é mínimo mesmo. Ou seja, reajustes precários, muitas vezes nem inexistentes. Professores das redes públicas ganham pouquíssimo. Ou seja, professores universitários, idem. Agora, tem algumas corporações que têm todos os direitos. Ou seja, isso teria que acabar. Entende? Quer dizer, não há Estado que resista de sugar a sociedade e não lhe dar aquilo que seria o seu direito, repito, porque são aqueles que pagam impostos. Muito importante essa distinção que o senhor faz, né? Não estamos falando de todo o funcionarismo público, estamos falando de uma casta, especialmente os senhores deputados, senadores e outras autoridades. Hélio, vamos comparar? Né? Tem salários aí, acho que de deputados de 30 e poucos mil, o salário do presidente da República vai para 46 mil. Que tipo de cargo na iniciativa privada paga isso por mês? Depende do tamanho da empresa, como a gente sabe, né? Mas eu suspeito que uma diretoria de empresa média vai pagar isso. Né? Mas a competência do diretor de empresa média é de trazer receita, né? De gerar valor para a sociedade. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, a competência desses políticos é de trazer receita para eles, pessoal, não para o Brasil, que deveria ser o equivalente da iniciativa privada. Mas se você comparar o total comp, né, o total da compensação financeira do setor privado, ele possivelmente vai perder, porque, de novo, tem essas outras verbas, que você, Raquel e Dora, devem saber bem, que somam-se um valor incrível, né? De auxílio para viagem, penduricalhos, terno, sei lá o que mais que tem de hoje. A gente perde a conta dos privilégios que esse pessoal consegue por fora, assim, que não está incorporado no salário. E eles estão jogando para perto, eu acho que o maior salário está jogando para perto do limite constitucional, que muitas vezes eles desobedecem por artimanhas, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então é aquele jogo. Daqui a pouco vai aumentar de novo o do ministro do Supremo Tribunal Federal, aí sai todo mundo correndo para fazer o reajuste. É uma loucura. Isso é... Essas verbas que você está falando são as famosas verbas de gabinete, os vários outros penduricários, e aí a gente chama atenção que não é incomum, e está sendo investigado isso, né, para vários políticos, a prática da rachadinha, quando você divide o dinheiro com o seu assessor. Raquel, agora, por favor, professor. Só um ponto. A Dora colocou também um ponto bastante importante, que é o seguinte, ou seja, a imagem dos políticos, a imagem dos ministros, a imagem dos juízes, a imagem dos promotores sai muito prejudicada nisso, porque eles aparecem aos olhos, as pessoas não têm que comer. Eu não acho que um salário de 43 mil reais seja lá uma exorbitância, não é isso. O problema é a desigualdade existente no Brasil. Alguns podem muito e outros que necessitam muito podem pouco. Essa é a nossa situação. Então, eu acho que isso termina corroendo um pouco também a democracia. Por quê? Porque a democracia ela vive também da confiança que os representados, ou seja, o povo em geral, tem nos seus representantes. Se os seus representantes são percebidos como aqueles que usufruem privilégios, o que acontece?
as instituições também se enfraquecem. As pessoas não vão se reconhecer nos seus eleitos, não vão se reconhecer nos seus juízes, não vão se reconhecer nos seus promotores. Então, eu acho que esse é um problema bastante grave, porque é um problema que diz respeito também ao tipo de democracia que nós queremos ou talvez ao tipo de democracia que nós efetivamente temos. Estamos para encerrar, e aí eu vou encerrar com uma provocação para os três, e aí a resposta tem que ser curtinha. Dora, deputados, senadores não se importam com a imagem que a opinião pública faz deles? Não, não se importa. Tem uma coisa, um lugar comum, mas que é muito verdadeiro, que o Congresso atua de costas para a sociedade, só se preocupa na época da eleição. E está aí a prova, está aí. Isso aqui, essa cena feita na calada, de supetão, sem aviso, sem discussão, sem coisa nenhuma, essa é a prova. Não se importa. Lembra, Raquel, teve há um tempo atrás que dizia: estou me lixando para a opinião pública. Não me lembro dessa figura, mas eu acho que isso é de um modo geral, eu vou generalizar, sabe? Generalizar mesmo, porque numa votação simbólica, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Estão se lixando para a opinião pública. Hélio, estão se lixando para a opinião pública? Em parte, sim. A gente tem que entender a ciência política, Raquel. A ciência política mostra a política como ela é, e não como a gente gostaria que fosse, ou que é o ideal, ou que a gente desenhou da democracia. A ciência política diz: o político vai agir no próprio interesse. A Dora levantou, eles acabaram de ser eleitos, então tem 4 anos até se preocupar de novo. A gente tem um sistema em que só daqui a 4 anos é que ele pode ser corrigido nesse sentido. Então, cada povo tem os políticos e as regras que merece. O brasileiro costuma ser mais cordeirinho e, portanto, aceita, relativiza, é muito cínico e não faz nada. Nos outros países, só para completar, os políticos têm muito mais pressão de fora. Estou com o tempo estourando. Professor. Então, só para dizer que eles têm uma desconsideração para com a opinião pública e, sobretudo, nesse momento pós-eleitoral. Ou seja, estão aproveitando o término das eleições, a conclusão das eleições, a eleição dos novos representantes, para se concederem ainda mais privilégios. Não poderiam ter feito isso. Isso é eticamente condenável. É isso. Passada a eleição, veio esse presente de Natal para o contribuinte.